Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a relação entre a argamassa utilizada na construção civil com problemas ambientais, principalmente aqueles envolvendo a atmosfera terrestre, com aquele líquido que a gente compra na farmácia, tal da água oxigenada utilizada para tratar de ferimentos, descolorir os cabelos e também os nossos pelinhos, e com o processo de expiração pulmonar? Bom, tudo isso que a gente citou está envolvido aí uma função da química inorgânica conhecida como sendo os óxidos, uma das funções super importantes e muito recorrente aí nas questões dos vestibulares. Vamos ver como é que definido então esses tais óxidos. Bom, eles podem ser considerados substâncias binárias. O que significa ser binário? Isso é importante a gente definir. São substâncias aí especificamente aquelas que são então formadas por dois elementos químicos. Então, dois elementos. Toma muito cuidado que aqui a gente está falando que são dois elementos químicos. É diferente da gente falar que são substâncias biatômicas. Biatômica significa dizer que na fórmula química delas, elas vão apresentar em quantidades dois átomos. Então, por exemplo, o H2 é uma substância biatômica, por apresentar dois átomos de hidrogênio. No caso do H2O, a fórmula da água, ela é uma substância triatômica, onde nós temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando nós falamos das substâncias que são binárias, nós estamos considerando apenas os elementos químicos, beleza? Então, nesse caso, formada por dois elementos químicos, não importando, evidentemente, as suas quantidades. E, claro, o oxigênio, uma vez que a gente está chamando de óxido, como sendo o elemento mais eletronegativo de todos. Vai lembrar a definição de eletronegatividade como sendo a capacidade que um determinado átomo tem em competir pelo par eletrônico dentro de uma ligação covalente. Você lembra da fila de eletronegatividade? Nós temos aqui, em ordem decrescente, nesse caso, flúor é o elemento mais eletronegativo, né? Então, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital metais. Então, essa é a fila de eletronegatividade em ordem crescente. O elemento mais eletronegativo de todos é o flúor. Ô Igor, então quer dizer que se o flúor é o elemento mais eletronegativo, não existe óxidos com o elemento químico flúor, é isso? Pois é. A definição dos óxidos são substâncias binárias, aquelas que apresentam dois elementos químicos, sendo que o oxigênio precisa ser o elemento mais eletronegativo da ligação. E se houver o flúor, ele vai ser chamado do quê? Bom, de óxido ele não pode ser chamado. Ele vai ser chamado especificamente de fluoreto. Então, nesse caso, a gente já sabe que o oxigênio ele tem de estar presente e ele deve ser o elemento mais eletronegativo da ligação. Sendo assim, na formulação dos óxidos, a gente vai observar aqui do oxigênio para a direita. Ah, pode ter metais? Sim, pode ter metais. Uma outra coisa importante é que na definição dos óxidos, nós podemos falar que o oxigênio, especificamente aqui, ele vai ter um número de oxidação, NOx, também conhecido como carga, equivalente a -2. Especificamente nos óxidos, a gente vai observar a formação do ânion, chamado justamente de ânion óxido, que é esse cara aqui, ó. Nós temos o oxigênio, que é da família 6A, então ele pode receber 2 elétrons ou compartilhar 2 elétrons para a formação então dessa espécie estável. Toda vez que nós falamos dos óxidos, então, o oxigênio ele vai apresentar, estou colocando aqui como carga, mas saiba que a gente pode pensar especificamente como sendo o número de oxidação, equivalente a -2. Para ser óxido especificamente, nós vamos ter o oxigênio com uma carga -2. Belezinha? Bom, bora lá. Como é que os óxidos eles são então classificados? Eles podem ser classificados como sendo óxidos iônicos ou então óxidos moleculares. Essa classificação ela está relacionada com o tipo de ligação química que você tem entre o oxigênio e o outro elemento químico menos eletronegativo que o oxigênio. Então você já deve estar entendendo aqui, né? Se ele for classificado como sendo um óxido iônico, é porque você vai ter o oxigênio, ânion óxido, juntamente com um metal, uma vez que a ligação iônica é formada por cátions e ânions, em geral, metais com ametais. Por outro lado, os nossos óxidos que são determinados ou classificados, melhor dizendo, como sendo moleculares, são aqueles onde você vai ter o oxigênio conectado com um ametal, ou seja, a ligação aqui vai ser uma ligação do tipo covalente,
feita através do compartilhamento de pares eletrônicos entre os elementos, nesse caso, um A metal e o oxigênio. Belezinha? Cuidado com as definições e as classificações. Beleza. Então, bora lá começar pelos óxidos iônicos, que são os mais, digamos, fáceis para a gente observar e também para fazer aí na nomenclatura. Olha, eu peguei aqui já direto um exemplo, o N2O. Vamos lembrar da ligação iônica? No caso aqui, a gente está vendo que o sódio ele é um elemento químico da família 1A. Ele é um metal alcalino. O oxigênio, a gente sabe que é um elemento da família 6A. Ele é um calcogênio, né? Então, nesse caso, quando a gente formula os compostos iônicos, é sempre bom lembrar que a formulação é feita através das cargas. O sódio, como ele é da família 1A, ele sempre vai perder um elétron, o elétron da sua camada de valência. E o oxigênio, ele está na família 6A, tem de receber um total aí de 2 elétrons para sua estabilização, segundo a regra do octeto. Mais 1, menos 2. As cargas sempre nos compostos iônicos precisam se anular. Então, a gente escorrega a carga de um lado para o outro, né? Esse 1 que está aqui em frente à carga positiva, ele vai descer aqui para baixo, né? Enquanto esse 2 vem aqui para o outro lado. Por isso que a fórmula é Na2O, o nosso óxido de sódio, também conhecido como soda. Cuidado, não é soda cáustica, soda. É utilizado na fabricação de vidros, vidro do tipo soda cal, e também aí alguns tipos de cerâmicas, beleza? Olha o outro, o K2O, que é o óxido de potássio. Lembrando que o potássio aqui ele também faz parte da família 1A, ele é um metal alcalino, e o oxigênio da família, evidentemente, 6A, claro, né? A gente vai tratar sempre dos óxidos, né? Presente em cinzas, então, quando você queima madeira, queima lenha, até mesmo as cinzas de cigarro, você tem uma alta concentração de aí, óxido de potássio, né? Vou pegar um outro aqui, classicão, esse aparece muito, principalmente no Enem, que é o CaO. Ô Igor, por que a fórmula química aqui CaO é diferente de K2O, Na2O? É porque o cálcio ele é da família 2A, ele é um metal alcalino terroso, sendo assim ele tem 2 elétrons da camada de valência e quando faz ligação iônica ele perde esses 2 elétrons da valência, né? E aqui o oxigênio tem carga menos 2. Mais 2 anula menos 2, então a proporção estequiométrica é de 1 para 1. Óxido de cálcio, CaO. Ele faz parte aí da tal da cal viva, ou então chamada também de cal virgem. Essa cal viva ou cal virgem que entra na composição da argamassa utilizada lá na construção civil. Então, quando a gente vai fazer uma parede, né, erguer aí uma parede, geralmente se faz a mistura do cimento e aí justamente com óxido de cálcio, a cal viva ou cal virgem. Belezinha? Legal. Perceba uma coisa, né? Olha, a gente falou que é óxido de sódio e a fórmula é Na2O, óxido de potássio. E aqui, óxido de cálcio. Então, dá para ver que a nomenclatura dos óxidos iônicos é bem simples. Nesse caso, a gente vai ter o seguinte. Na nomenclatura, vai ser sempre nome, né? Óxido, quando a gente for dar o nome do óxido, óxido de tararã. E esse tararã é justamente o nome do elemento químico. No caso, a gente até pode falar aqui, especificamente, vai ser o nome do metal, né? Que você está aí conectando juntamente com o oxigênio. Então, pegando de novo, ó, nós temos lá óxido, bati o olho e já percebi que é uma substância binária. Por que é binária? Porque ele apresenta um elemento químico sódio. Perceba, não estou contando a quantidade de átomos de sódio, e sim um elemento sódio junto com o elemento oxigênio. O oxigênio é bem mais eletronegativo em relação ao sódio. Sendo assim, nós temos aqui um óxido. E ele é um óxido aí de metal junto com a metal, óxido na sua classificação como sendo iônico. Então é só chamá-lo de óxido de sódio. E aqui nós temos o CaO, que é chamado de óxido de cálcio. De novo, até escrevi aqui, né? O óxido de cálcio é importante sempre que você se lembre dos seus nomes usuais. Então é chamado de cal. Mas qual cal? Essa daqui é a nossa cal viva, ou então chamada de cal virgem. Ô Igor, mas por que eu tenho que saber qual cal é? Porque existe outro tipo de cal, a cal hidratada. Belezinha? Então ficou fácil da gente observar aí como é que nós vamos dar o nome para os óxidos quando eles forem óxidos iônicos. E, claro, aparece bastante nas provas, principalmente os óxidos da família 1A, de metais alcalinos, e também da família 2A, alcalinos terrosos. É claro que você vai observar também outros metais. Falando em outros metais, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Como você observou lá anteriormente, família 1A e família 2A, né, de metal alcalino e também de metal alcalino terroso, eles vão apresentar sempre carga fixa. Toda vez que a gente falar por enquanto carga, a gente está falando de inox. Se você aí
não sabe a definição de NOx, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou então em algum lugar aqui, as aulas sobre o número de oxidação para você dar uma estudadinha, beleza? Bom, carga, aí pra gente, a gente pode pensar o seguinte, família 1A, todos os elementos da família 1A vão ter carga mais 1. Sendo assim, todos os elementos da família 2A vão ter carga mais 2. São NOx ou cargas fixas. Agora, existem outros átomos, principalmente de não metais, aliás, principalmente de metais, né, que vão apresentar cargas variáveis, números de oxidação variáveis. E aí a nomenclatura dos óxidos iônicos vai mudar um pouquinho. A gente vai falar que é o óxido, nome do elemento químico, especificamente aqui do metal, que a gente está tratando. E a numeração da carga vai ter que ser aí, vai ter que dar uma representação com o número romano. Então, por exemplo, o caso clássico que aparece para a gente é o caso do ferro, porque ele está na natureza em dois estados de oxidação, duas cargas, que é o ferro 2+, e também o ferro 3+. Vamos fazer aí a fórmula desses óxidos com ferro, pode ser? Então, eu vou colocar aqui, ó, Fe, você já sabe que para ser óxido, o oxigênio tem que ter carga 2-, mais 2 com menos 2 anula, então a fórmula está pronta, vai ser FeO. Sendo assim, ele vai ser chamado de óxido de ferro, e esse ferro aqui tem carga, o número de oxidação 2, então óxido de ferro 2. Belezinha? Por outro lado, aqui se é ferro 3+, então nós vamos ter Fe3+, juntamente com o oxigênio, que é 2-, a carga não anulou, então a gente vai escorregar o 3 para um lado, o 2 para o outro. Nós vamos ficar com Fe2O3. Então aqui nós vamos ter o tal do óxido também de ferro, viu que é importante a gente diferenciar. Imagina os dois chamados de óxido de ferro, mas são aí substâncias bem diferentes umas das outras, né? Então nós vamos ter aqui o óxido de ferro 3. Tudo bem? Antigamente, a maior e menor carga tinha umas terminações um pouco estranhas. Então, a gente poderia falar que aqui o óxido de ferro 2 é chamado, né, ainda alguns livros, algumas apostilas e também algumas questões falam assim, óxido ferroso. A menor carga tem terminação oso e a maior carga vai ser chamado aí, ou apresenta terminação ico. Então, óxido férrico, certinho? Mas essas nomenclaturas são mais antigas, né? E por isso mesmo hoje já não aparecem tanto assim, beleza? Bateu o olho, viu que o elemento químico tem número de oxidação ou carga variável, a gente vai ter que dar a nomenclatura, se for óxido iônico, indicando a carga do metal através aí do número romano, beleza? Legal, então esses foram os nossos óxidos iônicos, bora ver os óxidos moleculares. Lembrando que eles fazem ligação do tipo covalente, né? Bom, na nomenclatura dos óxidos moleculares, a gente vai precisar indicar as quantidades dos átomos presentes aí na forma. Vou te dar uns exemplos, ó. Aqui a gente tem, então, mono, que é facultativo, a gente escreve se quiser. Se não quiser, não escreve. A gente tem di, quando são 2 átomos, tri, 3 átomos, tetra, 4 átomos e assim por diante. Então, a gente vai ter monóxido D, dióxido D, né? Se forem 3 oxigênios, trióxido D. Se forem 4 oxigênios, tetróxido D. E aí, aqui é o nome do elemento químico que está lá juntamente com o oxigênio. Então, nós tivermos um oxigênio, podemos colocar mono na frente. Se tiverem 2 elementos aqui juntamente com o oxigênio, di, 3 tri, 4 tetra e assim por diante, beleza? Bom, essa condição de a gente indicar a quantidade é porque você pode ter a possibilidade de formação de mais de uma fórmula para um mesmo elemento químico, né, do nosso ametal que está conectado juntamente com o oxigênio. É por isso que a gente vai ter que indicar as suas quantidades. Olha só, se a gente pegar aqui o CO, ele é o monóxido de carbono, né? O elemento químico carbono ele pode formar tanto monóxido como também ele pode formar o dióxido de carbono, CO2. Então, olha as fórmulas como são diferentes. Aqui a gente tem apenas um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Um átomo de oxigênio, monóxido, né? E aqui, carbono, a gente poderia até escrever monocarbono, mas não é necessário, é facultativo, de carbono. Aqui são 2 átomos de oxigênio, então dióxido de carbono, que é o nosso gás carbônico, né? É claro que essas substâncias são bem diferentes entre si. O nosso monóxido de carbono é uma substância extremamente tóxica, pode matar, levar à morte facilmente numa concentração muito baixa, né? E o dióxido de carbono é aquele gás que a gente tinha comentado lá no início da aula, falando justamente do processo de expiração aí pulmonar. Então, quando a gente faz
A gente está expirando, então a gente está soltando um montão de CO2, né? Aqui é importante lembrar que nós vamos ter o monóxido de carbono fazendo uma ligação dupla e uma dativa com o oxigênio, ou então a gente pode pensar direto, são 3 ligações entre os átomos. Enquanto o CO2, nós vamos ter dupla ligação com o oxigênio para um lado, dupla ligação com oxigênio para o outro lado, beleza? Então nós temos aqui o CO2 com uma geometria linear e uma substância sendo ela classificada como apolar, beleza? Se você não viu as geometrias e também polaridades, eu vou deixar aqui o link ou então em algum momento aí da aula para a gente conseguir acompanhar melhor, beleza? Legal. Olha só essa forma, então. São 2 átomos de cloro com 7 átomos de oxigênio. 7 átomos de oxigênio, hept. Então, heptóxido, 2 átomos de cloro, beleza? É estranho falar né? Heptóxido de dicloro, mas a gente tem que falar indicando as quantidades. Bom, aqui nós temos o NO2, que é o dióxido, então 2 oxigênios de dióxido de nitrogênio. Esse é um gás castanho alaranjado que está presente, por exemplo, na atmosfera terrestre em ambientes poluídos. Então, é um gás aí de coloração castanho. Ele é muito aí, presente, principalmente quando nós estamos no verão, por conta da formação do smog fotoquímico e também a formação do ozônio troposférico, que são problemas ambientais, bastante cobrados inclusive no Enem, né? E aqui nós temos o SO3, que é o trióxido de enxofre, que é um material particulado também aí envolvido em problemas ambientais. Então, ele é um material particulado, né? Só é importante lembrar que nitrogênio ele pode formar NO, monóxido de nitrogênio, né? Ele pode formar N2O, que é o monóxido de dinitrogênio, olha o nome, monóxido, um oxigênio, de 2 nitrogênios, né? A gente pode formar o tetróxido de dinitrogênio, né? Podemos formar o pentóxido de dinitrogênio, então por isso que a gente precisa indicar as quantidades. Com enxofre a gente pode ter o SO2, dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre, beleza? Então vários tipos de óxidos que a gente tem que indicar as quantidades, porque o mesmo elemento químico, enxofre, nitrogênio, o carbono, ele pode acabar formando fórmulas de óxidos bem diferentes entre si. Enquanto o monóxido de carbono te mata por ser uma substância extremamente tóxica, o gás carbônico é aquele que a gente emite através do processo de expiração pulmonar, é aquele que é utilizado pelas plantas para o processo fotossintético, é aquele que é utilizado para extinguir a chama de um processo de queima, uma combustão, enfim, várias coisas só para a gente observar como há uma boa diferença entre óxidos formados pelo mesmo elemento químico. Agora, existe uma relação do caráter dos óxidos. É importante ressaltar qual é a diferença do caráter para especificamente a classificação. A classificação é quando a gente bate o olho, a gente classifica, olha e fala assim, isso é um óxido iônico porque faz uma ligação iônica. Isso é um óxido molecular porque faz uma ligação covalente. O caráter do óxido ele tem a ver com o processo de reação química. Como é que ele vai reagir, se é que vai reagir? Ele pode reagir? Reage com água? Reage com ácido, então com base? Esse é o processo de classificação em relação ao caráter, através da reatividade química desses óxidos. Bom, o caráter do óxido pode ser definido como sendo óxido básico, adivinha por quê, né? Tem caráter de uma base. Ou então, aqui, claro, já facilitando um pouco na sua vida, os óxidos básicos são aqueles formados por elementos da família 1A, os metais alcalinos, e então os elementos da família 2A, alcalinos terrosos. Uma dica que eu sempre dou para os alunos é lembrar que se é um metal alcalino terroso, e se você não sabe aí sobre os metais alcalinos ou tabela periódica de modo geral, eu vou colocar aqui o link também para você estudar um pouquinho lá sobre os elementos da tabela periódica de modo geral. Bom, mas enfim, o metal alcalino terroso, esse termo alcalino justamente se refere à formação de compostos de caráter básico, alcalai, formadores de bases. Então já guarda essa dica que é super legal. Se é um metal alcalino terroso, é porque ele pode, e já desconfia, formar substâncias de caráter básico por conta desse termo alcalino. Legal. Então, família 1 e família 2A,
principalmente formam óxidos básicos, né? Óxidos ácidos são formados aí por elementos da família 4, que é a família do carbono, 5, a família do nitrogênio, 6, a família do oxigênio, que são os calcogênios, e também família 7A, a família dos halogênios. E também cromo e manganês, que são elementos de transição, são metais de transição externa na tabela periódica, beleza? Então, principalmente lembrar dos óxidos ácidos dessas famílias aqui, são os que mais aparecem para a gente na prova, e principalmente, né? Família 4, que é a família do carbono, família 6 e também família 7A. 5 aparece às vezes, mas são os principais 4, 6 e 7, beleza? E também tem os óxidos anfóteros. Na química, dizer que uma substância anfótera é aquela que pode reagir com ácidos e também com bases. Depois a gente aí define um pouquinho melhor, tá? Só para lembrar nas classificações. Principalmente a gente tem dois tipos, o óxido de alumínio e o óxido de magnésio, certo? Então nós temos esses dois casos. Aliás, desculpa aqui, ó, não é o óxido de magnésio, aí já estava fazendo caquinho. Não é o óxido de magnésio, desculpa. Principalmente a gente vai ter o óxido de alumínio e o óxido de zinco. Aí sim, beleza? Os dois principais anfóteres, óxido de zinco e também o óxido de alumínio. Legal. E também existem os óxidos neutros. Esses são chatões, porque eles não conseguem reagir com nada. Não reage com água, não reage com ácidos, ou muito menos reage com bases, né? O óxido básico reage com ácidos, os óxidos ácidos reagem com bases, os anfóteros vão reagir com ácido e também com base, mas não com água, e os neutros chatões não reagem com absolutamente nada em termos de água, ácido ou base, beleza? Mas vamos falar um pouquinho melhor de cada um deles, ó. O óxido básico é aquele que pode, então, reagir com uma base, com água, desculpe, formando uma base do respectivo metal. Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui, porque você já lembra, então, que família 1, família 2A, já vou até colocar a colinha aqui, falou da família 1, ou então falou da família 2A, a gente já sabe que é óxido de caráter aí básico, óxido na sua classificação iônico, né? Se a gente colocar para reagir com água, ó só que facinho que é a reação. Pensa na base que tem sódio. A única base que eu conheço que tem sódio é o hidróxido de sódio, NaOH. Então, quando a gente joga Na2O, né, o nosso óxido de sódio, em água, ele reage para a formação do hidróxido de sódio, NaOH, beleza? Vou colocar aqui no balanceamento, ó, 2 mols de sódio estão entrando, 2 mols de sódio estão saindo, 2 hidrogênios, o oxigênio fica balanceado. Lembra do K2O? O K2O está muito presente nas cinzas. É por isso que ele também é utilizado para fazer sabão. Pois é, você pega a cinza, mistura essas cinzas com água e olha só o que ele vai se transformar. Pensa na base com potássio. A única base que eu conheço com potássio é o KOH. Então, ele consegue formar justamente o hidróxido de potássio que consegue saponificar as gorduras, beleza? Lembra daquele aqui? Esse aqui é fácil, hein? Esse aqui, óxido de cálcio. Mas a gente chama mesmo, e todo mundo gosta de chamar de cal. Qual cal? Esse daqui é chamado de cal viva, ou também conhecido como cal virgem. Pois é, se ele reagir com água, será que ele reage? Reage, porque aí, especificamente, cálcio é da família 2A. Família 2A reage, então, por ter caráter básico com água, para a formação de Ca, a única base que eu conheço com cálcio, CaOH2. Ô Igor, por que tem que ter duas hidroxilas? Porque a hidroxila sempre tem carga -1. Como o cálcio é da família 2A, a gente viu lá anteriormente, todo mundo da família 2A tem carga fixa mais 2. Então, eu vou precisar de duas hidroxilas para 2 cálcios, 2 mais, e então ficar certinho a fórmula com carga nula no final das contas, ó, CaOH2. Beleza? Muito bem. Aqui está balanceado, 2 hidrogênios, 2 oxigênios, está balanceado. Essa daqui, né, o nome oficial dele é conhecido como hidróxido está aqui, de cálcio, né? Essa é a base conhecida como hidróxido de cálcio. Porém, é também chamada de cal. Mas qual cal? Essa é chamada de cal hidratada, né? Hidratada. E por que ela é chamada de cal hidratada? Porque é derivada justamente do processo de reação da cal viva com a água. A cal viva, então, reage com a água na formação lá do cimento, né? Da formação da argamassa. Forma-se também o hidróxido de cálcio, que pode ser utilizado para pintar paredes, inclusive. E essas são as características que a gente tem aí especificamente desses óxidos, que são óxidos básicos, né? É claro que o óxido básico ele consegue reagir com ácidos. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o próprio CaO e vou colocar ele para reagir com ácido sulfúrico, H2SO4. Essa reação, às vezes, fica difícil da gente fazer direto. Então, o que a gente pode pensar? Como o óxido de cálcio se transforma no hidróxido, muitas vezes os alunos preferem fazer isso aqui, ó. A gente escreve o hidróxido
reage o hidróxido com ácido sulfúrico e a reação é exatamente a mesma. Isso daqui vai dar sulfato de cálcio, tá aqui, né, mais H2O. E aí a reação fica pronta, beleza? Por enquanto é mais importante saber classificar do que fazer a reação química, beleza? Então tá aí. Que mais? Olha essa questão do Enem, foi agora de 2021, ou então não sei quando você vai ver essa aula, foi em 2021, só que é da segunda aplicação, beleza? Então, segunda aplicação. Olha só o que ele fala. O ácido sulfúrico, H2SO4, é um dos ácidos mais utilizados em indústrias e também laboratórios. O resíduo ácido gerado pelo uso pode provocar, então, sérios danos ao meio ambiente. Em um laboratório, gerou-se uma grande quantidade aí de um resíduo ácido a partir do ácido sulfúrico, o qual necessita ser neutralizado para o seu descarte. O técnico desse laboratório tem à sua disposição 5 substâncias: óxido de cálcio, que é o óxido da família 2A, então óxido iônico, classificado como óxido iônico, mas apresenta um caráter básico, beleza? O sulfato de potássio, o bisulfato de sódio, o etanol e também aqui nós temos uma amida. Qual dessas substâncias é adequada para realizar esse tratamento? Pô, facinho. Como a gente olha o óxido de cálcio, a gente já sabe que o óxido de cálcio apresenta um caráter, é um caráter básico. Se é um caráter básico, então eu já sei que ele consegue reagir com o ácido, que é o ácido sulfúrico, como a gente fez na reação lá na parte anterior. Ele vai reagir com o ácido ou o resíduo ácido, estou pegando aqui ácido sulfúrico direto, para a formação do sulfato de cálcio mais H2O, beleza? Então marcamos a alternativa letra A. Legal. Depois, se você quiser ver essa reação, essa questão, na verdade, melhor resolvida, eu deixo o link aqui, eu nem falar, o link aqui na descrição do vídeo. Legal. Então já matamos aí uma questão do Enem, por exemplo. E os óxidos ácidos? Os óxidos ácidos são aqueles que podem reagir aí com a água, formando um ácido. Lembrando que, para ser um óxido ácido, família 4, família 5, família 6 ou então família 7A. Eles são formadores ali especificamente de óxidos ácidos, né? Então vamos pegar, por exemplo, da família 4A, o CO2. Então o CO2, né, ele vai reagir com água. Para a formação, aqui, soma todo mundo na cara larga. Ó, se é um ácido da inorgânica, começa por H. Quantos Hs eu tenho? 2. Carbono eu tenho 1. Oxigênio eu vou ficar com 2 mais 1, 3. Então, temos a formação do ácido carbônico. Lembrando que o ácido carbônico, ele é um ácido aí que vai sofrer o processo de ionização, vai gerar H+, e o ânion bicarbonato. Por isso que ele é classificado como sendo o CO2, né? Como óxido ácido, porque ele pode gerar ácidos. Legal? Vamos ver, ó. Família 5A parece muito pouco. Família 6A que é legal, ó. Nós temos aqui o SO3, o trióxido de enxofre, que está envolvido no processo de poluição ambiental, né? Ele é emitido principalmente por motores movidos a diesel. Diesel tem muito enxofre como contaminante, queima o diesel e acaba gerando SO2 e SO3. O SO3 na atmosfera, olha só o que acontece. Junta todo mundo. 2 átomos de hidrogênio, um enxofre, oxigênio, H2SO4. Então, essa equação representa, por exemplo, a formação de chuvas ácidas no ambiente, beleza? Bom, deixa eu ver aqui, na família 7A também não aparece muito, né? Dá para a gente observar até alguns outros óxidos que reagem com água para a formação de ácidos, mas queria mostrar principalmente esses dois aqui, porque aparece muito nas questões, é batata quando aparece CO2 e SO3, porque são os principais óxidos ácidos que a gente pode observar. Belezinha? É claro que esses óxidos também podem reagir com bases, né? Ó, se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, vou pegar aqui o hidróxido de sódio. Como é que a gente faz a reação? Para ficar mais fácil, faz a reação, ó, ao invés de pensar no SO3, pensa nele como sendo o H2SO4, né? E aí você faz a reação H2SO4 com NaOH, como é que ficaria? Reação de dupla troca, né? Na mais vai com SO4, 2 menos, forma Na2SO4. H com OH menos vai formar H2O. E aí os produtos são exatamente os mesmos, ó, Na2SO4 com mais H2O. Lembrando que, por enquanto, mais importante a gente saber aí, observar a forma do óxido e classificá-lo como sendo em relação ao seu caráter ácido ou básico, beleza? E, claro, dá a nomenclatura. Bom, e os óxidos são neutros e anfóteros? Esses aí, os neutros, também são chamados de indiferentes, eles são compostos que não têm a capacidade de reagir com a água
nem com ácidos e nem com bases. São 3, ainda bem que aí são apenas 3. O NO, que é o monóxido de nitrogênio, o monóxido de dinitrogênio, o N2O, e o monóxido de carbono. Lembra do monóxido de carbono, que é super tóxico, né? Ele não consegue reagir, o CO2, o N2O e o NO, nem com água, nem com ácidos, muito menos com bases. Ah, então eles não reagem com nada? Não, eles podem reagir sim. Por exemplo, o CO, o monóxido de carbono, ele pode reagir com oxigênio no processo de combustão, transformando-se em dióxido de carbono, né? Então nós temos CO se transformando aí em CO2, beleza? Então você tem essas relaçõezinhas aí que podem aparecer. O NO ele também pode reagir com oxigênio, por exemplo, para a formação de NO2, né? Então cuidado lá que nós temos essas características. Para classificar como neutro ou indiferente, é para falar que eles não reagem com água, com ácidos ou com base. Eles podem dar outros tipos de reações. Agora, os anfóteros... Eita, ficou aqui meio em cima. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Pronto. Os anfóteros são aqueles que podem reagir tanto com ácidos como também com bases. E aqui, o mais importante dos óxidos anfóteros, que eu até tinha errado lá, lembra? É o óxido de alumínio e o óxido de zinco. Esses dois são os mais importantes que o mais aparece. Então, ó, Al2O3, óxido de alumínio, e o óxido de zinco, ZNO, são os mais importantes dos óxidos anfóteros, que reagem com ácidos e também reagem com base. Não reage com água, no caso. Belezinho? Ah, tá aqui, ó, já tinha colocado as fórmulas formadas por metais, tem outros casos, ó, do chumbo com estanho também, né? E também alguns semimetais, como o arsênio. Legal, então, mas mais importante de novo, óxido de zinco e óxido de alumínio. Superóxidos e peróxidos, esses caras aqui, facinho de identificar. Na verdade, os peróxidos são os mais importantes. Qual a diferença do óxido por peróxido? O óxido é aquele que tem o NOx -2. Quando a gente fala do peróxido, o oxigênio ele vai ter uma carga -1. Ela é diferente nesse caso. Então, nós vamos ter oxigênio 2-, só que são 2 átomos. Ó, 2 cargas negativas dividido para 2 átomos, então você vai ter um número de oxidação que é -1. O peróxido mais importante que a gente conhece é o H2O2. Esse daqui é conhecido como peróxido de hidrogênio. Então, nós temos aqui o peróxido de não sei nem escrever, hidrogênio. Agora sim, beleza? É o que a gente estava comentando lá no início da aula, que o peróxido de hidrogênio é aquela substância que a gente compra na farmácia para fazer asepsia de ferimentos e também clarear os nossos cabelinhos, beleza? Lembrando que o peróxido de hidrogênio é uma substância instável e acaba se decompondo em H2O e também oxigênio. Por isso que quando a gente pega lá o peróxido de hidrogênio e joga num ferimento e no nosso sangue tem uma enzima conhecida como catalase, ele acelera o processo de decomposição e parece que está borbulhando, né? Na verdade, parece que está saindo gás, mas está saindo mesmo, que é o oxigênio. Enfim, você entendeu. Aí nós temos o superóxido. A diferença do superóxido é que você vai ter uma carga -1 para 2 átomos. Então, você vai ter um NOx equivalente a -0,5, né? Superóxido é difícil de aparecer nas provas, né? Se a gente pegar aqui, geralmente eles são formados por metais, então nós vamos ter Na+, oxigênio 2-, então nós vamos ter, ó, a fórmula dele, NaO2. Bem estranho, né? Esse é um superóxido. Belezinha? Muito bom. Então tá aí, fechamos, falamos aí bastante sobre os nossos óxidos e a gente fez tudo isso para a gente conseguir resolver, por exemplo, essa questão que foi da Unip Medicina, agora de 2022. Mas é claro que a gente viu também uma questão do Enem. O Enem sempre cobra aí Chico tá fazendo barulho. Sempre cobra questões envolvendo óxidos, a sua classificação, principalmente como é que eles reagem com ácidos com base. Dá uma olhadinha então nessa questão. Ó, essa questão foi da Unip. Ele pede para a gente assinalar a alternativa que apresenta corretamente as formas de um óxido que é ácido. Óxido ácido, então tem que ser óxido da família 5, 4, 5, 6 ou 7, né? CO2 é óxido ácido? Sim, porque ele reage com água, então pode formar ácido carbônico. Monóxido de carbono é ácido? Não, monóxido de carbono é óxido neutro, não reage com ácido, não reage com base, não reage com água. SO3 é ácido? Sim. SO2 é ácido? Sim. CO2 é ácido? Sim. Então só excluímos uma alternativa. Um óxido anfótero. Quais são os principais anfóteros? Óxido de alumínio e óxido de zinco. Lógico que tem aí possibilidade do cromo. Então, ó, a gente tem... Bom, determinante para a letra B. Aqui o NO não é, então já posso excluir. Temos 3 alternativas. Fiquei meio na dúvida aqui, né? Aí ele fala um óxido básico. Pô, um óxido básico ficou facinho aqui, né? Então, óxido básico a gente tem a possibilidade de ser CaO. KOH não é... Deixa eu ir na sequência, né? KOH, letra A a gente já excluiu, letra B também. Aí na letra E, ó, KOH já é uma base, então não pode ser, beleza? Pode ser estrôncio e cálcio,
Família 2A. E aí ele quer saber de um peróxido. Ó. Os dois são básicos aqui, fechou o peróxido. Ixi, e agora? Quem que é peróxido? K2O2 ou então o Na2O? Para identificar, a gente tem que tirar o NOx dessas espécies, né? Então perceba, o potássio tem número de oxidação mais 1, então total são 2 átomos de potássio, vai ser mais 2. Do outro lado tem que ser menos 2. Ó, duas cargas negativas, dividido para 2 átomos de oxigênio, o NOx dele vai ser menos 1. Ele é um peróxido. Pois é, tem carga menos 1, peróxido é o que ele é. O Igor, eu fiz assim, ó, K2O2, então esse 2 aqui eu joguei de volta lá para cima, ó. Mas tem que saber cuidado para fazer isso com calma, né? Ah, mas por que eu não posso jogar esse outro 2 aqui para cima? Porque o potássio é a família 1A, sempre vai ter carga mais 1, né? O Igor, eu fiz de uma outra maneira. Eu pensei o seguinte, se for potássio é família 1A, K+. Se for óxido, tem que ser O2-, né? Então, a fórmula, se fosse um óxido, seria K2O e não K2O2. Ah, Igor, eu pensei de uma outra maneira também. Se é peróxido, o peróxido que eu guardo na cabeça é sempre o H2O2. Então, eu pensei, esse cara é muito parecido, né? K2, pode ser, pode ser. Lembra que na hora da prova tudo válido. Aí eu pensei o seguinte, olha, esse cara aqui, né, Na+, então quer dizer que esse 2 veio lá de cima. Oxigênio tem carga 2-. Você tinha me mostrado lá no início. E para ser um óxido, o oxigênio tem carga menos 2. Ah, então só pode ser o K2O2 mesmo. Então ficamos com a alternativa letra C para essa questão da Unip Medicina 2022. Belezinha? É isso aí. Então, fizemos aí uma revisão básica do que era o óxido, a sua nomenclatura, a classificação e também o caráter. É importante que você saiba bastante sobre essa parte, porque é muito cobrado nas provas, como você acabou de ver. Resolvemos uma questão do Enem e também uma questão da Unip desses últimos anos, que são super importantes. Belezinha? Espero que você tenha gostado. A gente vê numa próxima aula, ou então em qualquer outra resolução de exercício. Tá?